Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doem quem doer, direto do pulmão do mundo aqui no Amazonas. Quero agradecer a todo mundo pela participação, você que está aí junto com a gente, esmaga no like, participe junto com a gente. Olha, gente, o general Hamilton Mourão deu uma declaração em entrevista à revista Veja, revista Exame, de que o seguinte, ele disse, abro aspas para o general Hamilton Mourão: está chegado a hora de que as pessoas compreenderem que Lula foi eleito e que agora tem que governar. Ainda disse o seguinte: os mesmos que pedem ditadura nesse momento seriam prejudicados caso os militares dessem um golpe, porque haveria sanções contra nosso país, nossa moeda se desvalorizaria e nós viraríamos, na realidade, uma Venezuela. Olha que interessante. O general Hamilton Mourão, que é vice-presidente, foi senador eleito agora, deu essa declaração no momento em que os apoiadores mais extremistas do presidente Jair Bolsonaro ainda estão nos quartéis, na frente de alguns quartéis, pedindo golpe militar, pedindo intervenção federal, sem compreender que uma intervenção federal, dos moldes como eles pedem, uma ditadura implantada, um militarismo no Brasil, seria realmente um golpe na economia do nosso país. Porque imagina se houvesse uma ditadura aqui, uma ala militar, nós sofreríamos sanções, como o próprio senador eleito falou, e estaríamos ali entre os países de persona non grata, entre aqueles que já têm esse tipo de atitude. É preciso todo mundo saber que quando um bolsonarista diz vá para Cuba, vai para Venezuela, agora mandaríamos a gente vai para o Brasil, porque na Venezuela, o que está acontecendo também é essa forma de governar com militares. Em Cuba, do mesmo jeito. Não há ditadura sem militares no poder, seja ela de esquerda, seja ela de direita, qualquer que seja a ditadura, sempre os militares estão por trás dela. E o vice-presidente Hamilton Mourão descartou a possibilidade de uma intervenção militar no Brasil. E ele disse que, olha, os extremistas inconformados têm que ficar calmos, porque não adianta. Aliás, desse fato de não adianta, uma notícia para você hoje. Saiu a portaria em que o presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira, aposentou o Bolsonaro. Bolsonaro agora está aposentado como parlamentar. Para se lembrar que o Bolsonaro foi deputado de 1991 a 2018. Passou esse tempo todinho sendo deputado federal e por isso ele teria direito a essa aposentadoria. Arthur Lira disse que a decisão ocorreu em novembro, mas a portaria só saiu agora no Diário Oficial. E o Bolsonaro vai receber mais de R$30 mil só como parlamentar. Então soma aí, aqueles que estão achando que o Bolsonaro vai ficar pobrezinho, não vai. Ele vai receber uma grana boa, vai ser aposentado, vai ser escanteado, já foi aposentado e ele vai receber o seguinte: 30 mil da aposentadoria de parlamentar, cerca de 34 na realidade, vai ter um cargo de presidente de honra no PL, que vão ser mais 40 mil no bolso dele. Como capitão reformado e como militar, ele tem mais R$11.500 e como presidente, ele vai também receber uma aposentadoria como presidente da República de 30 mil. Então isso daria R$100 mil na conta de Bolsonaro todos os meses. E aí você pode dizer, tadinho do Bolsonaro, ele vai ficar sem a presidência. Não vai ficar sem a presidência, mas vai ficar com uma grana preta no bolso. Então morrer de fome ele não vai, então fiquem despreocupados. E quando o Arthur Lira faz esse gesto de colocar no Diário Oficial de que Bolsonaro está aposentado, é basicamente dizendo o seguinte: gente, não adianta a gente, espernear, não adianta a gente fazer média. O Bolsonaro não foi eleito, está aposentado agora, e nesse gesto Arthur Lira diz o seguinte: não adianta mais. O cara não foi eleito, eu já o aposentei, o PL já tem um cargo para ele de presidente de honra, o que resta para ele é dar adeus e seguir aí, pegar as pessoas que gostaram dele nesse período todo e tentar fazer uma oposição. O certo é que tanto Arthur Lira quanto o Ciro Nogueira sempre estão deixando as portas abertas para o novo governo, o governo do presidente Lula. Porque a gente sabe, gente, o Centrão não tem partido. O Centrão está do lado de quem tem o poder. O Bolsonaro tinha poder,
eles estavam com ele. Quando o Bolsonaro perder esse poder, no dia 31 de dezembro, no dia 1º Lula assume, o Centrão também deixará de ter interesse por Bolsonaro. Esses partidos não têm ideologia, esses partidos não têm qualquer compromisso com nós gostamos disso, nós vamos fazer isso, não. Eles gostam do poder, nunca saem do poder. Esse PP, PL, esses republicanos estarão do lado daqueles que têm poder. É mais ou menos o seguinte: rei morto, rei posto. Quem é um bom conselheiro de reinado sabe muito bem de que é desse jeito que se faz política. Tanto é desse jeito que se faz política que o Arthur Lira está negociando com o PT, com os partidos de oposição, a sua reeleição. Está preocupado agora em ser reeleito presidente da casa. Já que o Bolsonaro não conseguiu ser reeleito, ele, então, ali está preocupado com a sua reeleição, que se dará logo no início do ano que vem. Agora, gente, Jair, dizem assessores que está muito abatido. Bolsonaro está muito triste, muito abatido. Em um último compromisso militar, Bolsonaro se mostrou assim. O general Hamilton Mourão quis dar um gás nele, dizendo: vai lá, né, se mostra lá, olha o pessoal lá, está te aplaudindo, vai lá com eles. O Bolsonaro não ligou, não falou nada, entrou calado, saiu calado. Enfim, o Bolsonaro, ele não está fazendo esse silêncio, eu diria, filosófico. Não é um silêncio filosófico, é um silêncio de pavor. E esse silêncio de pavor é sobretudo por causa dos processos que tem contra ele. Bolsonaro tem vários processos no Supremo Tribunal Federal, que a maioria deles estão nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. A partir do momento que o Bolsonaro perdeu o foro privilegiado, deixar de ser presidente, o ministro Alexandre de Moraes pode determinar algumas sanções contra ele, ou até mesmo prisão, ou ainda repassar todos esses processos para a primeira instância. E aí, meu irmão, seria pior ainda, porque qualquer um juiz federal poderia ali, atrás do Bolsonaro, investigá-lo e até mesmo prendê-lo. Então Bolsonaro se preocupa com isso, se preocupa com os processos, tanto que pediu encarecidamente ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, para que esses processos sejam arquivados. A Procuradoria-Geral da República já entrou com vários pedidos no Supremo Tribunal Federal para que Alexandre de Moraes arquive todos esses processos contra Bolsonaro e só recebeu negativas até agora. Então, os apoiadores de Bolsonaro dizem assim: ele está com um comportamento muito passivo, não tem mais aquela fúria, não tem mais aquela explosão. Ele ficou muito abatido porque ele achava que o levante popular para atos golpistas seria assim extraordinário e de que bolsonaristas à frente dos quartéis iam fazer alguma mudança política, de que os militares iam decidir fazer alguma coisa, mas na realidade não aconteceu absolutamente nada. Tudo está do jeito que era para estar. E o que preocupa o Bolsonaro também é o seu filho, principalmente o Carlos Bolsonaro, que não tem foro privilegiado, que é vereador federal, né, o vereador do Rio de Janeiro. Ele não tem foro privilegiado e estaria aí susceptível a qualquer mudança nesses processos. O processo antidemocráticos, os processos de patrocínio de atos antidemocráticos estão todos no Supremo Tribunal Federal, mas podem descer. O Bolsonaro já disse que se descer, o filho dele será preso. E ele teme, ele já disse que o filho se mate caso isso ocorra. Agora, minha gente, o que ocorreu dentro lá do Senado e uma comissão que trouxe várias pessoas, inclusive aquela bolsonarista que fala pelos cotovelos, foi uma espécie de, vamos juntar um monte de gente maluca para falar na TV Senado, para ver se ecoa de alguma maneira. Nada mudou, bolsonaristas extremistas continuam na frente dos quartéis. Parece que o Bolsonaro já percebeu que realmente acabou e que não vai adiantar absolutamente nada. O Bolsonaro parece que percebeu que a coisa não tem jeito. E aí, com as falas do general Hamilton Mourão, dizendo o seguinte: não vai haver nada, o Exército não vai agir, se agir, o país vai entrar num verdadeiro caos, além do caos militar, do caos civil, seria um caos na economia, o Brasil sofreria sanções, o Brasil realmente afundaria na economia. E aí, quando ele fala, esses mesmos que pedem golpe,
são os mesmos que sofreriam com isso. Aí eu queria ver as madames, não é? Aí tirando as suas aposentadorias, porque a sanção viria. Aí os grandes pecuaristas, os grandes agricultores do Brasil não venderiam os seus produtos, apodreceriam, nós começaríamos a sofrer sanções, aconteceria também a moeda ia sofrer uma queda, a inflação ia explodir e esses mesmos que têm lojas, que têm produtos, que têm fábricas, iam ver a ruína. Só que não percebem o momento, por quê? Porque estão envenenados pelo bolsonarismo, estão assim totalmente tomados pela idolatria ao Bolsonaro. E a idolatria ao Bolsonaro não deixa as pessoas perceberem a realidade. E a realidade é essa, um golpe militar no Brasil seria algo desastroso, como foi na Venezuela, como foi em Cuba, como foi em todos os países que andaram por esse caminho. Você conhece algum país que tenha dado um golpe militar e permanecido com a ditadura militar, que seja um país rico, próspero, que tenha liberdade e que as coisas funcionem na economia? Pois é, não conhece, né? Então é por aí, é preciso a gente acalmar os ânimos, pagar de ser patriotário, de ficar no meio da rua feito palhaço. O Silas Malafaia é um espertalhão, né? Ele postou um vídeo dizendo: aí Bolsonaro, vai fazer alguma coisa ou vai se acovardar e tal? Ele quer que o Bolsonaro faça o quê? Ele quer que os militares façam o quê na realidade? Que manda invadir o Supremo, que manda invadir um Congresso. Não é assim. Esses camaradas parecem que estão brincando assim de videogame, acham que a vida real se parece muito com filme, com videogame. Não é assim, Malafaia. Aliás, o Malafaia acha que ficaria com a sua igrejinha super feliz, ganhando os seus milhões por mês, caso uma ditadura fosse implantada. Vocês acham que é onde que os militares iriam conseguir dinheiro se a comunidade internacional colocaria sanções contra a nossa economia? Aonde? Vocês acham que esses dízimos, essas ofertas continuariam no teu bolso? Vamos largar de ser bobo. A gente sabe que o Malafaia está falando isso muito mais para a gadaiada olhar ele e dizer: mas então o Bolsonaro está sendo covarde, ou aí o Malafaia está abandonando ele. É nada. É um método de dizer: tchau, Bolsonaro. Você perdeu o interesse para nós. Essa é a verdade. O Bolsonaro representa um presidente da República, um poder. Assim que ele sair, vai acabar isso tudo. Entendeu? Vocês vão ver se Ciro Nogueira... Eu já tinha falado que o Lira ia ficar assim com o Lula, não falei? Não aconteceu? O Ciro Nogueira vai estar do mesmo jeito. Ele está falando agora a favor do Bolsonaro, posta no Twitter, porque ele é ministro, chefe da Casa Civil, está ganhando seu dinheiro lá, está ganhando seu prestígio. Assim que ele deixar de ser ministro, ele vai correndo estender um tapete vermelho para o Lula e fazer o L. Meu irmão, Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Beijo no coração de todos. Tchau, pessoal. Grande abraço. Compartilhe o vídeo e também continue orando pelo Moreno. Está se recuperando, graças a Deus. Ainda não recebeu alta. Esperamos que nesse final de semana, até domingo, no mais tardar na segunda-feira, essa notícia venha. Muito obrigado. Contribua com o Pix 61 98304 6113. Grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.